Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar com o meu amigo Jason Exídio. Fala, Jason. Cara, eu sempre falo assim só para ouvir tu falar teu nome, eu acho muito massa. Galera, então hoje a gente está aqui para gravar um episódio sobre um assunto que a gente gosta muito, acha muito interessante e por sorte nossa, a gente tem um contato e uma amizade muito grande com uma pessoa que entende muito desse assunto. Hoje, o episódio é sobre ciência forense, tá? Então, a gente chamou um amigo nosso de longa data, inclusive, né, a gente sempre conta as nossas histórias pessoais aqui, inclusive, né, esse amigo dividiu o apartamento com a gente, é de faculdade, é biólogo também, e ele vai contar um pouquinho pra gente, né, da formação dele e onde ele trabalha e o que ele faz, né? Qual é o cargo dele atualmente, que é o Luiz, um grande amigo meu e do Jason aí. Ô, Marquinhos. Luiz, indo. Oi. Pera aí, antes de tu passar a palavra pro Luiz, a gente não dividiu o apartamento não, nós invadimos a casa dele, né? O apartamento era dele. O apartamento era dele. A gente chegou aí, ó, vamos dois folgados, morar aí contigo. Foi o pai do Luiz sair do apartamento e a gente invadiu, né? Bem isso. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer, cara, ter aqui com a gente no Vem Cienciar. Te apresenta aí, teu nome, tua formação e o que você faz hoje. Valeu aí, galera, valeu. Boa noite para vocês. Realmente amigos de longa data. Foi muito legal dividir apartamento, ou ter o apartamento invadido, né, Jason, por vocês. Foi muito legal. Meu nome é Luiz Esprícigo Júnior, eu sou formado em biologia, fiz biologia junto com o Marquinhos e com o Jason. O Jason e eu somos da mesma turma na faculdade, e o Marquinhos entrou de gaiato na turma um semestre depois e acabou fazendo a faculdade inteira com a gente, praticamente. E depois de formado, eu dava aula durante a época da faculdade e tal. Depois de formado, eu prestei concurso para ser perito da Polícia Federal na área de biologia. Passei em 2004, fui chamado em 2006 e desde então eu atuo na área de perícia. Fiquei durante 7 anos lotado no Mato Grosso do Sul. Fui para Curitiba, fiquei mais alguns anos em Curitiba e hoje em dia sou lotado aqui em Brasília no Instituto Nacional de Criminalística. Isso aí. E, Luiz, hoje você... Antes de perguntar isso, eu só vou dizer que a gente, né, é amigo mesmo de longa data. Inclusive, eu sou padrinho de casamento do Luiz, né? Luiz com a Carla. Os dois, né? Beijo pra Carlinha aí. Eu também. O Jason também. Nós somos padrinhos de casamento. E eu vou dizer que quando o Luiz foi chamado na Polícia Federal, né, a gente tem uma amizade muito grande com a Carla, que também é bióloga, fez faculdade com a gente e tal. Eu não esqueço disso nunca, cara, que o Luiz entrou na Polícia Federal, fez lá, né, academia e tal, e quando ele começou a trabalhar, ele resolveu ir para o esquadrão antibombas, e aí a Carla me liga desesperada, querendo que eu convença o Luiz né, dissuadir o Luiz dessa opção. Eu falei, Carla, o Luiz agora anda armado, eu não vou mais discutir com ele. Brincadeira da parte aí, mas Luiz, hoje você tem um cargo de... Explica pra gente qual é o teu cargo hoje na Polícia Federal. Hoje eu sou diretor do Instituto Nacional de Criminalística, né? A Polícia Federal, a perícia, ela é dentro da polícia, né? É uma das diretorias da Polícia Federal, a diretoria técnico-científica. Então, tem o meu chefe, que é o diretor técnico-científico, ele é o responsável pela perícia da Polícia Federal no Brasil, e eu sou o substituto dele, sou o diretor do Instituto Nacional de Criminalística. Minha função é organizar e fazer a perícia da Polícia Federal, dar o norte de funcionamento da perícia da Polícia Federal no Brasil e aqui no Instituto. Como o pessoal gosta de falar em língua aí depois do filme lá do Tropa de Elite, eu sou o 02 da perícia da Polícia Federal no Brasil. É o 02. O 02. Então tá, Luiz, assim, ó, a gente, claro que
além da amizade, a gente sempre, né, pensou em te trazer por algum motivo, mas é que também o conhecimento técnico que você tem aí vai tirar várias dúvidas nossas. Jason, começa aí, a gente vai meio que fazer uma entrevista com isso, porque, na verdade, sempre que antes da gente estudar, antes da gente gravar, perdão, a gente dá uma estudada no assunto e tal, mas quando é possível a gente traz um especialista, como a gente trouxe o Luiz, né? Então a gente tem muito mais perguntas do que contribuições para esse episódio. A gente vai explorar o Luiz aqui. Nossa, certamente. Eu mesmo, né? Fico ouvindo falar de ciência forense, genética forense. Hoje vai ser um aprendizado absurdo aqui, com certeza. Exatamente. Jason, pode começar aí. O que você quer, né, perguntar para o Luiz primeiro, hein? Eu estava escutando o Luiz se apresentar aqui, e ele citou, né, que as cidades onde ele trabalhou. Eu acho que adoraria ouvir um pouco das experiências que ele teve e dos causos que ele poderia contar para a gente aqui relacionado né, aos trabalhos que ele realizou, seja no Mato Grosso do Sul ou em Curitiba. Cara, então, no Mato Grosso do Sul eu trabalhava muito mesmo na área de perícia ambiental, né? O Pantanal inteiro lá e boa parte do Cerrado, o estado é dividido praticamente em duas partes, né? Em Pantanal e Cerrado, com a região sul ali sendo uma região que é meio curioso você falar que lá no oeste do país, lá no Mato Grosso do Sul, tem uma área de intersecção entre Cerrado e Mata Atlântica, mas tem. A região sul do Mato Grosso do Sul acaba tendo a interação das duas. Então lá eu trabalhava muito, muito mesmo com o meio ambiente. Eu vivia viajando, vivia no mato, fazendo perícia de constatação de dano ambiental, de ocupação de área de preservação permanente, coisa do gênero, né? Tem umas coisas meio curiosas, assim, você chegar no local, tá indo de caminhonete até o local, com água já no meio da porta, no Pantanal, em alagamento, e de repente vem uma ruralzinha de lá para cá, uma Toyotinha Bandeirante, e o cara para do meu lado. Onde é que você tá indo? Ué, tô indo em tal lugar. Mas o que você vai fazer lá? Tá tudo debaixo d'água? Aí você para e pensa, puta, é verdade, né? Não dá. Aí tem que se ajustar as intempéries e voltar 6 meses depois, quando dava para chegar no local, né? Quase caí de helicóptero 2 vezes no mesmo dia, por causa do calor e outras histórias. Tem um bocado de coisa que lá era muita área ambiental mesmo. Trabalhei um bom tempo fazendo avaliação de imóvel rural junto com um colega que era agrônomo. Lá eu trabalhei muito na área de perícia em documentos, com verificação de autenticidade de documento, verificação de escritas, né? E aí quando eu fui para Curitiba, a minha atuação passou a ser muito na área de documento, praticamente, que a área de meio ambiente já é um pouco menor, apesar do Paraná ter a Mata Atlântica mais bem conservada do país. A área de meio ambiente já não tem tanta área federal como tem lá no Mato Grosso do Sul, né? Então, e depois que eu acabei passando para a parte de chefia do setor técnico-científico ali em Curitiba, aí a parte de gestão me engoliu, né? E 3 anos depois de estar lá, eu vim aqui para Brasília para assumir o instituto. Nesse período que eu estava em Curitiba, eu voltei às minhas raízes, aquilo que eu trabalhava contigo no laboratório, né, Jason, de genética. Eu acabei vindo aqui para Brasília em missão, fazendo treinamento no laboratório de genética forense, que é um laboratório acreditado na ISO 17025, que é a ISO de laboratórios forenses, né? E eu fiz o treinamento aqui e passei a fazer atuação. A cada 6 meses eu vinha para cá e ficava um mês trabalhando aqui no laboratório de genética forense. Eu fiz praticamente de tudo na perícia depois de 14 anos. Que louco. Luiz, como é que tu Luiz, definiria genética forense? Porque os estudantes sempre me perguntam isso. Professor, genética forense é o quê? É o gene do morto? Eles fazem a relação, né, com as duas palavras, genética e ciência forense. Vocês têm alguma definição específica, assim, mais adequada para passar para esse pessoal que ouve a gente? Luiz, antes de tu responder essa pergunta, desculpa, mas antes de tu responder, talvez tu já emenda, porque eu ia te perguntar como definir ciência forense. Acho que já pode emendar uma coisa na outra, Ótimo. né? E aí falar um pouco também sobre o que é aplicado, o que um cientista forense faz na Polícia Federal e de forma geral também. Tá. Ciência forense é a aplicação da ciência
para a resolução de crimes. Então, aqui na Polícia Federal a gente tem divisões por áreas, né? Eu tenho contabilidade, eu tenho informática, química, farmácia, biologia, agronomia. Todas essas áreas, todas essas formações científicas trabalhando para usar metodologias científicas na resolução de crimes. A parte de genética forense, a gente usa todo aquele conhecimento de genética molecular para a resolução de crime. Na grande maioria dos casos, raramente é relacionado a um morto, tá? Claro que pode acontecer. Mas a ideia do banco de dados é você relacionar vestígio encontrado num local de crime, vestígio biológico, e e padrões coletados de suspeitos, de presos, de condenados, para fazer essa correlação desses perfis entre um e outro. Então, a ideia das ciências forenses, e para isso a gente precisa muito de conhecimento e muito do apoio da universidade, é aplicar as metodologias que são desenvolvidas dentro das universidades. Há uns anos atrás a CAPES, inclusive, fez um programa de desenvolvimento das ciências forenses, era o Proforense, que tinha esse foco. Ele tinha que ter 2 universidades para aprovar o projeto, 2 universidades parceiras e uma área de polícia científica para fazer o desenvolvimento da metodologia. Então, o que esse grande intercâmbio entre universidade e polícia ocorre nessa área de ciências forenses. Não sei se eu te respondi, Jason. Totalmente. Não, acho que era bem isso, né? Porque o pessoal tem uma vaga ideia, né? Pelo menos o estudante de graduação, né? Ele assiste o CSI, vê vídeos no YouTube e eles sempre escutam, né? A ciência forense, a genética forense, mas não consegue tirar uma definição disso. Eles sabem mais ou menos com que trabalha e não consegue bem definir, né? Qual é o limite, para que lado que vai, o que faz. Foi muito legal a tua resposta nesse sentido. Assiste o CSI, pega o perito lá no CSI junto ao investigador, naquele caso, junta uma luva no local de crime e coloca o suave que ele coletou da luva numa centrífuga de Eppendorf e em 2, 3 segundos ele tem na tela o rosto do indivíduo, né? Quem dera fosse tão fácil assim, né? É bem mais complexo que isso, mas a grosso modo é aquilo sim, para a parte de dramatização aquilo funciona. A ideia que a gente tem aqui no dia a dia, principalmente a Polícia Federal, que lida muito contra crime contra o patrimônio, é mais ou menos aquela ideia. Você vai no local de crime, um arrombamento a correio, por exemplo, uma explosão de caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Você coleta a amostra biológica no local, faz a extração no laboratório, faz a amplificação desse material, faz a análise dos marcadores genéticos, né? A gente trabalha aqui com 21 marcadores, daquele Core Code de 3, a gente trabalha com 21, a gente amplia ele, e depois faz o confronto no banco de dados. Claro que não vai ser em questão de segundos e não vai ser só com uma centrífuga de Eppendorf, mas dá resultado, né? Sim, mas funciona mais ou menos assim, né? A ideia é mais ou menos a mesma. Ô, Luiz, já que você comentou aí, você falou de banco de dados e tal, eu comentei contigo no nosso briefingzinho aqui antes de começar a gravar, né? Sobre a história do banco de dados. Então, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho como é que funciona isso, banco de dados que, né, você comentou que é uma lei e que, né, já passou essa lei já no Congresso, no Senado e tal. Como é que funciona? Isso, essa lei ela é uma lei já de alguns anos, ela está aprovada e ela modificou a lei de identificação criminal. A lei de identificação criminal tratava de documentação, de papiloscopia, né, de impressão digital, e a lei do banco de perfis genéticos veio a incluir a identificação por perfil genético. Ela criou a possibilidade de fazer identificação de indivíduos que são condenados por crimes hediondos ou crimes com uso de violência, e agora isso foi ampliado um pouco pelo novo a mudança do Código Penal que teve no final do ano passado. E o banco de dados funciona da seguinte forma. Na verdade, as ciências forenses funcionam muito baseado em bancos de dados, né? A gente trabalha muito com comparação daquilo que a ciência coletou e formou um banco de dados. Para a genética forense, a gente trabalha
basicamente com 2 bancos de dados, que é o que a gente chama de banco de dados de perfil genético. É um banco de dados de vestígio, é aquilo que lá no CSI o perito achou uma luva no local do crime. Dessa luva foi extraído material genético e ele vai para esse banco de perfis genéticos. É legal dar uma falada do que é o perfil genético, né? O pessoal fica olhando, pensando, pô, mas vai saber minha cor de cabelo, a minha cor de olho, vai saber se eu tenho alguma doença, vai saber alguma informação genética minha, né? Na verdade, não. A gente trabalha a técnica utilizada aqui dentro das ciências forenses, da genética forense, ela trabalha com replicação do DNA alvo, né? Usando marcadores genéticos para sequências não codificantes. Então, a gente tem 21 marcadores desses, que estão em áreas que não tem informação de codificação de proteína, então eu não vou saber doença, eu não vou saber cor de cabelo, nem nada. Eu só sei quantas vezes aquele marcador se repete em determinado alelo. O que a gente tira de informação disso? Eu tiro uma sequência numérica. Se você for homozigoto para aquele marcador, os 2 cromossomos terão o mesmo número, então eu tenho só um número para aquele marcador. Se eu for heterozigoto para aquele marcador, eu vou ter 2 números. Então, o que vai para o banco de perfis genéticos é uma sequência de números. Só isso. Não tem informação nenhuma do indivíduo. É um banco de dados para esse vestígio e um banco de dados daquela identificação que foi feita coletando material biológico do suspeito ou do condenado. Essa coleta é feita por meio de um suave, um cotonete que é passado dentro da boca. É feito todo o processo de extração, todo o processo de amplificação, como é feito de vestígio, só que ele vai parar num banco de dados diferente. E aí é feito o cruzamento das 2 informações. Eu cruzo todos os perfis que eu tenho de vestígio com todos os perfis que eu tenho de suspeito para ver se eu encontro um que aquela sequência numérica é a mesma. No Brasil, a gente tem a rede integrada de perfis genéticos. Ela funciona controlada, coordenada pelo Ministério da Justiça, na verdade, aqui pelo laboratório que eu trabalho, né, pelo laboratório do Instituto, mas ela integra e tem todo um comitê gestor para garantir o funcionamento correto e legal desse sistema. Tem representantes dos 5 regiões, representante da OAB, representante do Ministério da Família, representante do Ministério da Justiça. E ele integra, então, o nosso laboratório da Polícia Federal com laboratórios dos estados, da Secretaria de Segurança Pública dos estados. Então, é muito comum, e hoje com o mutirão que foi feito ano passado de coleta de perfis genéticos dos presos que já estão condenados, estão em presídios e tal, foi feito um mutirão, está muito frequente a gente identificar o que a gente chama de match, que é essa coincidência de perfis entre um indivíduo que está preso em um determinado lugar com um perfil genético que a gente coletou em um local de crime. Eu fiz um local de crime uma vez na cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piem, e um perfil que eu coletei dentro do carro bateu com um roubo de Santa Catarina e com um estupro de Foz do Iguaçu. Só que a gente não sabe quem é ele, porque esse indivíduo nunca entrou naquele banco de dados de condenados, né, de suspeitos. Eu só tenho os 3 perfis de vestígio no banco de vestígios. Mas, se vocês lembrarem, ano passado ficou muito famoso, foi muito divulgado o caso da Raquel, ali de Curitiba, que tinha sido aquela menina que foi encontrada esquartejada numa mala na rodoviária. E anos depois, se não me engano, 9 anos depois, o indivíduo que cometeu o estupro e o assassinato foi identificado preso no interior de São Paulo, numa penitenciária. Então, a ideia do banco de dados é essa, você ter vestígio e ter suspeitos, ter condenados, e fazer o cruzamento dos perfis genéticos. Luiz, porque aí você pode resolver crimes, né? Desculpa. Oi? Desculpa, gente, hoje a gente tá com, acho que a internet, tá com um delayzinho, daí a gente atravessa um aqui na frente do outro, perdão aí, mas hoje vai ser assim. Só lembrando que nós estamos respeitando o isolamento, estamos gravando aqui remotamente, né? Novamente. Eu tô em Brasília.
É, o Luiz está em Brasília, inclusive. Eu e o Geis, até a gente tá pertinho, né? Mais ou menos, mas né? não dá Eu tô pra em gravar. Floripa e tu tá no Brasil. Tá. Vamos lá. O Geis ia falar alguma coisa, depois eu comento. Eu quero perguntar um negocinho pro Luiz aí. Então, Marquinhos, achei fantástica a tua pergunta e bateu muito com uma curiosidade minha específica, não dos meus estudantes, minha mesmo. E aí a explicação do Luiz agora foi fantástica, né? Aprendi bastante, foi uma aula basicamente aqui. Luiz, adorei saber de ti que vocês têm essa certa proteção ética, vamos dizer assim, nos bancos de dados, né? Porque a gente escuta e lê muita coisa nos sites científicos, nas revistas, enfim, vê na televisão que, né, esse problema de eles estão mapeando a informação genética e isso vai ficar de domínio público e vamos sofrer ataque de hackers, essa coisa toda, né? Então você explicou Uhum. muito bem que na verdade é uma região que não codifica proteína. E aí me suscitou a dúvida de quais amostras mais frequentes vocês encontram para fazer a extração de DNA dessas sequências na cena do crime. Pô, Cara, matou a minha pergunta, essa aí, Jason. Desculpa, Luiz, mas é exatamente isso que eu ia perguntar, que material vocês costumam encontrar. E a gente aqui, Luiz, sempre faz um contraponto, o Jason pensando em graduação e eu, os meus alunos de ensino médio, cursinho. Então, os alunos Uhum. de ensino médio, cursinho, eles conhecem, eles sabem que é um DNA não codificante, né? Um DNA que não codifica Tá. proteína, onde se encontra, a gente fala, e eles sabem que é a técnica de PCR, que é para amplificar. Ah, legal, Então, isso já está legal. isso é dado. Inclusive, a gente faz análise de DNA fingerprint, tem questão de vestibular com isso e tal. Mas, É, inclusive, o mas, PCR agora está bem famoso, que está sendo muito usado nos testes para determinação de Covid, né? Ele é Exatamente. isso, o carro-chefe para isso. isso é o teste mais fidedigno, assim, né? Mais confiável, Isso, né? Que isso, não são isso. tantos, né? Uhum. Então, esse técnico PCR é para amplificar, né? Ampliar, aumentar a quantidade de DNA para você poder analisar. Mas aí Uhum. eu pego carona na pergunta do Jason, né? Que quais são os principais materiais que vocês acham que cena de crime, assim, que vocês podem pegar Assim, para aplicar o em, em PCR? termos, em termos de vestígio biológico, o que a gente mais encontra disparado em local de crime são células epiteliais. Seja por toque, por região que o indivíduo que cometeu o crime tenha tocado, seja por coisas que ele deixou para trás. Depois disso, certamente sangue. Mas o principal disparado são células epiteliais. A gente tem alguns problemas, né? Porque a maioria dos laboratórios de genética molecular trabalha com uma grande quantidade de material, porque eu lembro da época que eu trabalhava com o Jason, eu ficava pegando a amostra dos ratos no fígado. Então, tinha DNA, assim, uma quantidade absurda. Eu conseguia ver o DNA, o pellet DNA dentro do microtubo depois que eu fazia a extração. No nosso caso, já é bem mais complexo, porque a gente pega uma quantidade muito menor de DNA, né? Eu pego num esfregaço de palmar, assim, onde o cara foi pular abriu uma janela e ficou a marca da mão dele toda borrada no vidro, que não dá para usar para impressão digital, mas dá para fazer extração de DNA. Lá eu vou encontrar uma centena de células. Então eu vou ter uma quantidade muito pequena de material genético. Por isso a importância do PCR, né? Eu vou pegar essas células que eu tenho ali, eu vou extrair o DNA de dentro delas e vou colocar no PCR junto com os marcadores já, os primers, os marcadores definidos, para conseguir multiplicar, porque eu não tenho tanto DNA assim para fazer análise no dia a dia. Alguns problemas, o DNA fica exposto ao sol, as células ficam expostas ao sol, ao calor, às vezes à umidade. É frequente a gente chegar no local, por exemplo, eu já fiz local em Paranaguá, que é quente e úmido o tempo inteiro, e 2, 3 dias depois, quando chamaram a gente chegou lá, o carro já estava começando a mofar. Então você tem esses problemas de degradação do DNA, né, na situação. Então, a gente tenta analisar 21 marcadores, mas é muito, muito frequente eu não conseguir os 21. Então, eu consegui 11, 15, e isso às vezes me dá um resultado estatístico um pouco mais fraco na análise, e isso é sempre esclarecido na resposta do laudo. Eu consegui o perfil genético,
e bateu com o perfil genético de tal indivíduo. Só que como o meu perfil genético do vestígio já estava degradado, eu não consigo dar aqueles 99% de certeza, eu consigo dar 70% de certeza que é o cara. Ele dá a gente enfrenta esse problema no dia a dia aqui, né? Quando tem amostra de sangue é muito tranquilo. Outra coisa que a gente tem aqui no dia a dia de problema, e que isso é um problema de laboratório forense do mundo inteiro pela característica do tipo de atuação, digamos que alguém entrou na sala que o Jason ocupa lá na Universidade Federal. E aí é competência da Polícia Federal de fazer a perícia do cara que arrombou e fez lá. Eu certamente vou encontrar DNA do indivíduo que entrou lá, mas vou encontrar DNA do Jason. Então a gente vai ter o problema da mistura, porque eu vou ter na mesma amostra 2 DNAs. Para fazer isso, eu vou coletar material do Jason, para poder, na hora de correr e fazer amplificação, excluir qual dos dois é o Jason, que eu vou identificar, e qual é o cara que cometeu o crime, né? Assim, aquilo que eu falei, a gente usa muito, muito da base da ciência que é desenvolvido na ciência, nas universidades e por pesquisa científica, aplicando a metodologia aqui, né? Adequando as nossas realidades. Nessa parte de ciência, nós temos aqui no laboratório de genética forense 5 doutores, 4 ou 5 mestres, e o pessoal continua se capacitando e sempre tentando desenvolver mais, né? Mas tá Luiz, muito bem padronizado, né, Luiz? Porque você falou umas poucas células já consegue fazer reação de PCR, que realmente é a Hoje, situação de laboratório. Assim, a gente trabalha normalmente com muita amostra, né? É bem mais fácil do que a realidade de vocês. hoje em dia a gente tem alguns kits que têm uma sensibilidade muito grande para conseguir fazer a extração e amplificação. Então, a gente consegue com bastante sucesso fazer extração, e são técnicas um pouco mais delicadas, não é aquela técnica mais bruta do laboratório que você tem bastante célula, então extraiu, purificou, tá tudo certo, né? Aqui você tem que ter um cuidado um pouco maior para conseguir fazer a extração, por causa da quantidade de material genético que você vai obter em poucas células, né? sim. Luiz, e cabelo? Também? Fio de cabelo também dá para ser DNA de cabelo? Cara, cabelo você tem 2 fontes de DNA, né? Você tem uma bem garantida, que é o bulbo. Quando a gente encontra no local de crime cabelo com bulbo, a chance de conseguir extrair DNA dele é bem grande. Tá. E tem o próprio fio de cabelo. O fio de cabelo vai ter um problema muito sério de contaminação. Então, se aquele fio de cabelo cair em algum lugar que tinha sei lá, uma gota de sangue, o DNA do sangue vai contaminar todo o fio de cabelo. Então, se o sangue é de uma pessoa e o fio de outra, eu não posso ter garantia que o DNA que eu vou encontrar aderido, lembrando que no fio de cabelo eu não tenho célula, né? Vão ser células que estavam no couro cabeludo, que descamaram e vão estar aderidas ao fio. A quantidade é pequena, é muito difícil de você conseguir extrair. O que a gente tenta de vez em quando é trabalhar com DNA mitocondrial, mas não é algo que vai ter um sucesso muito garantido, não. Entendi. Ô Luiz, e uma última pergunta aqui, eu estou meio monopolizando aí, Jason, mas é que senão eu até não tenho que perguntar, mas cara, tudo isso que tu descreveu pra gente, né? Toda essa técnica que vocês usam e tal, também está disponível, porque a gente estava conversando antes que a atuação, e talvez você possa falar um pouquinho disso também, a atuação da Polícia Federal né, nessa parte de perícia, em pontos específicos e tal. E aí a maior parte dos crimes, a perícia é feita por institutos, pela polícia e tal. Então, diz pra gente aí se esses institutos que né, trabalham com isso aí nas polícias, nos estados, tem essa técnica também? E como é que funciona essa divisão de trabalho aí dos institutos de perícia? A primeira divisão que se tem é a divisão por competência, né? Quem é responsável por que tipo de ocorrência? A Polícia Federal é responsável por crimes contra o patrimônio da União e por crimes contra servidores públicos da União. Antes eu estava ali comentando, citando um exemplo, o Jason vai virar meu exemplo aqui porque é servidor público federal, então vai ser o exemplo constante. Desculpa, já roubaram ele, agora eu vou matar você, Jason. Se alguém mata o Jason, comete um homicídio na casa dele,
porque invadiu a casa dele, porque ele brigou com alguém num bar e é feito homicídio contra ele lá, isso é competência do Estado. Quem vai investigar é a Polícia Civil Estadual, quem vai fazer a perícia é o órgão de perícia estadual. Mas se esse crime ocorre enquanto ele está dando aula, enquanto ele está atuando como servidor público federal, isso é competência da Polícia Federal. Vai ser a perícia da Polícia Federal que vai atuar. Um prédio da Universidade Federal vai ser competência da Polícia Federal. O prédio do INSS, o prédio da Receita Federal, isso são competência da Polícia Federal. Prédios públicos dos estados e prédios particulares são competência da Polícia Civil e dos órgãos de perícia civil. Acho que essa distinção tem que ficar bem clara. Sim, os estados têm as mesmas tecnologias que nós temos aqui. Em muitos casos, como a gente tem mais... na verdade, não é mais. A gente tem uma casuística menor, a gente consegue se dedicar um pouco mais a desenvolver novas tecnologias junto à ciência. E isso faz com que a gente consiga, às vezes, ter alguns métodos um pouco mais avançados que as perícias dos estados, que têm, às vezes, menos orçamento, menos pessoal e muito mais caso. O que a gente faz é a gente passar para eles essas metodologias, ensinar para eles, a gente dá cursos com bastante frequência para as perícias estaduais. Hoje, daquela rede de banco de dados de DNA que eu comentei, 19 estados já possuem os seus laboratórios de DNA montados praticamente nos mesmos moldes do nosso aqui da Polícia Federal aqui de Brasília. E eles conseguem fazer tudo isso, e os outros estados que estão faltando estão sendo preparados para ter isso até o final do ano que vem, provavelmente. Aproveitando aqui para mandar um abraço para 2 amigos nossos que são biólogos e são peritos também, só que do IGP, aqui do Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina, né? O Nando e o Pedro. E um outro amigo nosso que é companheiro do Luiz aí, perito da Polícia Federal também biólogo, que é o Fernando Santiago, né? Um abraço para eles aí que estão exercendo essas funções aí, né, na luta junto com o Luiz. O Fernando tá lotado em Fortaleza desde que ele tomou posse e trabalha lá. O Fernando era meu calouro na faculdade, calouro do Jason aí na faculdade, e tá lá no mesmo concurso que eu, foi chamado acho que umas 2 turmas depois de mim para fazer o curso de formação na academia. Tá lá, o Fernando tá lá, e aí tem o Fernando e o Pedro aí no IGP de Santa Catarina, né, que são também biólogos formados conosco. Vou aproveitar já a sessão beijos e abraços aqui, também mandar um abraço e um beijo para o Ricardo e para a Maiara, que estão lá no Amapá, né? O Ricardo recentemente saiu da academia e está agora designado lá para o norte do nosso país, né? Está lá basicamente visitando o Marco Zero. Eu não sei como nós estamos de tempo aí, Marquinhos, porque você sabe, né? Eu pergunta sempre tenho de monte para fazer. Bom, como a nossa proposta é episódios de em torno de 30 minutos, para não ficar uma coisa muito, né, um episódio muito longo, a gente vai finalizando esse por aqui, galera. Já avisando que o Luiz vai estar aí junto com a gente no próximo episódio. A gente já tem perguntas aqui para ele vai estar participando no próximo episódio. E antes de finalizar aqui, eu queria agradecer 2 pessoas. Primeiro, meu primo Guilherme, que sempre ouvia os episódios aí antes de a gente lançar, dando muitas opiniões e sugestões, que ele é um consumidor aí de podcasts de forma geral. E o meu irmão também, que é um cara que também gosta de ouvir podcasts, que além de contribuir ouvindo, meu irmão Marcel, ele também editou aí alguns episódios pra gente, ajudando bastante nessa parte, porque eu sou meio analfabeto digital aí. Então, Marcel, Gui, brigadão, beijo pra vocês. Luiz, muito obrigado pela presença e já você vai estar em breve aí com a gente no próximo episódio. Imagina, que isso, prazer. Valeu, Luiz. Aprendi muito aqui contigo. Valeu, abração, galera. Valeu, um abraço. Galera, sigam a gente aí no Instagram, é o @VemCienciar. A gente está disponível aí no Spotify, no Apple Podcasts, Castbox e Anchor, né? Jason, um abraço. Até a próxima, então. Até mais.